Você ligado no Spotify, no planeta inteiro, no seu celular, no seu tablet, no seu desktop, você tem a honra de estar na casa deste homem aqui que dispensa apresentações, né, para quem curte esportes, né, como eu, como você, Renan Dalzotto, gaúcho de São Leopoldo, nasceu em 1960, 1,90 m. É importante falar da altura do Renan, você vai entender por que daqui a pouquinho, né? Porque de lá para cá muita coisa aconteceu no voleibol. E esse homem aqui é com certeza um dos grandes responsáveis, um dos grandes atores pelas transformações que aconteceram no voleibol, no desporto brasileiro, não só na quadra, como fora dela. Renan, obrigado por receber a gente aqui na sua casa, em Jurerê, aqui na Ilha da Magia, né? E participar dessa revolução também, né? A gente está estreando o Spotify, essa nova plataforma, né? Eu tive o prazer de também participar da Fundação da TV por Assinatura no Brasil e agora tenho o prazer dobrado de participar dessa nova revolução, assim como você participou dessa revolução do vôlei brasileiro. Eu queria que a gente fizesse uma volta no tempo, lá atrás, né? É importante para o jovem que está assistindo, que é principalmente o grande artífice, né, das mudanças do nosso país no esporte, e você é um líder nato. Eu queria que você falasse da tua origem no voleibol. Eu sei que você começou no colégio, né, o teu professor de educação física, que é um cara iluminado, eu queria que você falasse dele, do João, né? Ele olhou para você e viu que você tinha talento, né? Ele foi um visionário, né? Me conta como é que começou essa tua história com o voleibol no teu colégio. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bacana a gente ter um veículo onde a gente possa passar um pouco da nossa experiência, nossa vivência, enfim. Acho que isso é muito bacana. Eu nasci em São Leopoldo, em 1960, dia 19 de julho, e fui morar em Porto Alegre com 6 anos de idade, fui estudar no Colégio Inácio Montanha e comecei a jogar voleibol. Eu comecei a jogar voleibol com 11 anos de idade, com o professor João Batista, um cara que era apaixonado por voleibol. Lá nós tínhamos 2 professores, um dava basquete e outro dava voleibol, né? E eu, de cara, me identifiquei muito com o voleibol, muito. E foi muito bacana, porque eu jogava futebol na época, até, enfim, fiz parte da escolinha do Grêmio e tudo mais, mas foquei no voleibol e boa época, né? Que a escola dava uma aula de educação física com qualidade, enfim, os professores motivados, e lá foi muito legal, porque no primeiro ano eu fiquei só na escola, treinando lá as terças, quintas, as quartas e tal. E depois, um ano depois, eu já fui para o clube. A Sojipa. Ele também era o treinador da Sojipa, de Porto Alegre, me levou para lá e fiquei na Sojipa até 1980, né? Enfim, vários campeonatos gaúchos, enfim, foi uma trajetória muito bacana. E o Batista é um cara que eu tenho o maior carinho por ele, porque é meu amigo até hoje, amigo pessoal, a gente se fala, pelo menos de 2 em 2 semanas a gente se fala por WhatsApp, enfim. Ele está sempre muito presente na minha vida e ele é um cara muito especial porque daquela escola do Inácio Montanha, vários jogadores foram parar na seleção gaúcha, na Sojipa e inclusive na seleção brasileira. E do projeto desse professor, né, na Sojipa, nós temos aqui, sei lá, pelo menos uns 8 jogadores que foram parar na seleção brasileira. Como Paulão, Marcos Vinícius, Kid, Janelson, Jorge Edson, enfim, Paulo Roese. Tem uma série de atletas e isso prova que, claro, ele tem todos os méritos por ser um excelente profissional, mas prova mais uma coisa, né, que quando se dá foco e dá estrutura, boas coisas acontecem, né? Isso foi na década de 70, né? 70, exatamente. A gente tinha uma outra estrutura no país, era uma outra realidade, enfim. E isso mostra, eu queria mostrar isso para quem está em casa assistindo, porque isso se perdeu um pouco no Brasil, né? Infelizmente, principalmente na escola pública, não existe nenhuma quadra, não existe estrutura para formar. E a formação vem daí, né? O garoto, como você, vira um grande atleta. Então o João é muito responsável por esse sucesso, né? Sim, ele foi o estopim lá atrás, né? Ele reconhecidamente é um treinador extremamente formador,
é um excepcional treinador, técnico, enfim, eu aprendi muito com ele e eu tive, graças a Deus, assim, grandes treinadores, né? E o Batista, eu guardo ele com um carinho muito especial porque ele foi realmente um cara que, além de ter me despertado, né, ter despertado em mim esse desejo pelo voleibol e tudo mais, foi o cara que realmente ele me formou, né? O cara que te mostra os valores, os princípios, o quanto é importante isso dentro do esporte. Mas você falou uma coisa muito importante, porque há muito tempo a gente vem debatendo dentro da confederação mesmo, como a gente faz para massificar o voleibol no Brasil, trazer algo parecido como na década de 80, por exemplo, onde na praia só tinha rede de vôlei, enfim, nos parques e tudo mais, né? E hoje se perdeu um pouco isso. Na verdade é muito difícil, seria uma batalha difícil, porque o mundo mudou, enfim, a tecnologia, essa garotada, ela tem outras opções hoje. Mas eu acho que a solução para o Brasil é esporte na escola. Passa pelo esporte na escola necessariamente, obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente o esporte ele tem que vir, né? nascer ali para despertar o desejo do garoto, ou mesmo que ele não siga uma carreira como atleta, mas para que ele tenha essa base, né, de lidar com outros jovens, praticar, respeitar as regras, enfim, acho que é muito importante. Eu particularmente também tive um colégio, afortunadamente, um colégio que tinha uma grande estrutura, pratiquei vôlei, até ginástica olímpica, que é coisa impensável no mundo de hoje. Isso me deu uma paixão, que eu acabei virando jornalista esportivo, né? E acompanhei por outro lado, né, como jornalista, como cronista, mas me deu realmente uma base como homem espetacular, porque no esporte, né, você pode dar o depoimento. E acredito que até hoje né? você deva fazer alguma atividade física, porque despertou isso lá atrás. Né? Porque a saúde, né, a disciplina, tudo que você precisa na tua vida, a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho no nosso papo, porque você tem muita coisa para transmitir. Então, dos 16 anos, se não me engano, você já começou a defender a seleção brasileira, né, na base, não é isso? Foi a minha primeira convocação. Eu joguei na Sojipa dos 11 até os 19, mas com 16, depois de um campeonato em Campinas, Infanto, né, fui eleito melhor jogador e aí, do brasileiro, e aí fui convocado pela primeira vez com 16 anos para disputar um sul-americano na Bolívia. E já no ano seguinte, já convocado para adulta, e aí não saí mais. E aí, essa trajetória, eu quero chegar lá na frente, naquele jogo memorável, naquela campanha em Los Angeles, naquele time espetacular, né, que nossa, foi espetacular. Aquilo para o brasileiro foi um marco, aquela final com os americanos, que tinham um time massa. Vocês venceram os Estados Unidos, né, na fase anterior, né? Então, como é que foi esse processo aí, desde o infanto, da tua primeira convocação, até vocês chegarem lá com aquela condição de alta performance para a época, para chegar numa final olímpica pela primeira vez? Como é que foi essa trajetória? Tem uma história muito bacana por trás de tudo isso, porque o Nussmann, que na época era o presidente, Carlos Arthur Nussmann, na época presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, ele fez uma grande renovação em 81. No voleibol como um todo. Foi na época que o nosso saudoso Bebeto de Freitas assumiu o comando da seleção brasileira, junto com o Brunó, o Jorjão, uma equipe extremamente qualificada, e deu uma renovada na seleção brasileira. Muita gente acha, o voleibol ele começou a acontecer dali para cá, né? De 81 para cá. Mas, na verdade, na década de 70 já vinha acontecendo um trabalho de formação forte no Brasil. Lá atrás, em 76, ali no período dos Jogos Olímpicos de Montreal, o Nussmann tinha enviado alguns jogadores para o Japão, para morar no Japão, para aprender voleibol. O Japão, era grande escola, né? Grande escola, né? Eram duas grandes escolas, né? A asiática, principalmente japonesa, e a escola do leste europeu, né? Pela União Soviética. Uma escola de força e a outra uma escola de velocidade, técnica, defesa e tudo mais. E então foi muito bom, foi muito legal, e ali o vôlei começou realmente a crescer. Infelizmente, nessa virada em 81, alguns jogadores ficaram para trás, como o Moreno, Suíço, enfim, alguns que eram merecedores. Badalhoca também. O Badá, ele continuou ainda mais um tempo, né? Em 81 nós começamos a conquistar alguns títulos, alguns pódios interessantes, né? O primeiro deles foi na Copa do Mundo em 81, no Japão, ficamos em terceiro lugar.
Depois, em 82, é vice-campeão olímpico e campeão de um mundialito no Rio de Janeiro. 83, campeão pan-americano, bicampeão, né, do mundialito. Em 84, vice-campeão olímpico. Em 83, então, aconteceu esse jogo no Maracanã. Não foi no Maracanãzinho, não, no Maracanã. Né? No Maracanã, com chuva, com isso. 95.800 e algumas pessoas. Né? Até hoje é o maior público. Maior público. Pagantes, né? Fora pagantes, 96 mil pessoas. Que no Maraca a gente sabe que, né, todo mundo entrava, pulava muro. Eu cansei de pular muro quando era garoto. Bacana, está muito vivo na minha cabeça isso, porque o jogo estava marcado para dia 19 de julho, que era o dia do meu aniversário. Uma segunda-feira. E choveu muito, o jogo foi cancelado. O jogo foi cancelado, foi adiado uma semana depois, dia 26. E ele aconteceu dia 26. E choveu de novo. Não estava chovendo, aconteceu o jogo, começou o jogo e caiu um pé d'água. Caiu um pé d'água. E aí veio a solução de botar um tapetes, né? A solução foi do técnico da União Soviética, ele que deu a ideia, né? Tapete que eles queriam jogar pela grandiosidade do evento, né? Acabamos vencendo o jogo, 3-1, 3-0, enfim. E foi muito bacana, foi uma experiência única. E eu acho que aquele jogo ali, ele deu a grande virada do voleibol. Ali o voleibol cravou como o segundo esporte do Brasil. Virou um esporte popular, as pessoas começaram a perceber. Na época a internet nem se sonhava com a internet, né? Imagina agora a plataforma da gente aqui. E foi uma ousadia muito grande, né? Fazer um jogo no Maracanã. De quem foi essa ousadia? Brasil e União Soviética, sabe? Poderia ser o mico do ano. Né? Ter lá os parentes do Bernardinho, do Bernardo, do Xandó e tal, e pouca gente. Eu sou Lincoln Gomide e você está no Spotify, campeão em todas as telas.